Amém? O texto que eu vou ler, ele está em 2 Coríntios. 2 Coríntios 4. Vamos lá. Deus, na sua misericórdia, nos deu esta tarefa, este ministério. E é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido. Transparência, doutor Heitor. E tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Por quê? Se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, Satanás, Satanás, conservou a mente deles na escuridão. Muitas mentes estão na escuridão. Ele, Satanás, não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Ele não quer que as pessoas conheçam Deus da forma que Ele realmente é, pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servo de vocês, por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar em nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos este tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Amém? Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte, por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal, no nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida agindo em vocês. As escrituras sagradas dizem: eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença de Deus, até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam orações de agradecimento, ações de graça para a glória de Deus. Por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, que a velhice chegue, o nosso espírito vai se renovando a cada dia, e esta pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme, eterna, muito maior que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, que são passageiras, elas são transitórias. Antes prestamos atenção nas coisas que não se veem, porque essas coisas são eternas. Essas coisas dizem a respeito a Deus. Amém? Esse texto antes de falar do texto,
nosso desafio aqui hoje, você não veio para uma palestra, você não veio para um curso, você não veio aprender nada. Quem sou eu para poder ensinar algo para você? Eu desafio a você hoje entrar numa esfera espiritual, sobrenatural. No final desse texto, Paulo diz que nós não prestamos atenção nas coisas que nós vemos, e sim as que não se veem. E essa é a esfera que Deus quer que você se relacione, não com o teu intelecto. Se o teu intelecto fosse suficiente para a tua salvação, a gente não estaria vendo cientistas e executivos milionários se perdendo as suas esposas, as suas famílias, e não tendo relacionamento verdadeiro com Deus. A inteligência, o intelecto não é suficiente. Nós precisamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus alcance o nosso coração e contar com esse sobrenatural. Então o meu desafio aqui, eu venho desafiar vocês a se abrir para o sobrenatural que Deus tem preparado para hoje. Deus não vai se conformar com que você saia daqui sem que vida seja gerada no seu interior. Amém? Esse texto fala da experiência de Paulo com o povo de Corinto. E aqui ele começa a dar o caminho de como, se o intuito é gerar vida, ele vai mostrar um pouquinho de qual que é o caminhar que nós temos que ter para gerar essa vida. Essa palavra acabou se confirmando no meu coração no domingo passado, quando da pregação do Dr. Heitor, pastor Heitor. Amém? E eu falei, tudo gera em torno de um tema. E eu vou dar um tema para essa ministração. O tema é: Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério. Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério. Amém? Quem participa de um ministério aqui? Pode levantar uma mãozinha. Ele participa. Quem mais participa de um ministério? Estou vendo algumas mãos levantadas. Eu venho dar uma notícia para os que não levantaram a mão. Na Bíblia, quando se refere a ministério, a palavra que é usada é uma palavra que vem do grego, diáconos. Diáconos. Diáconos quer dizer serviço. Serviço. Entenda uma coisa: tudo que é feito para Deus, visando o bem da criação de Deus, é ministério. Você tem sim um ministério. Você não sabe, você não tem um título, mas você tem um ministério na tua escola. Você tem um ministério junto aos seus pais. Você tem um ministério junto com a tua esposa. Você tem um ministério lá no teu trabalho. Se o que você faz agrada a Deus, e você faz pensando no seu próximo, é ministério. Quem tem ministério? Quantas pessoas têm ministério aqui? Todos vocês. Só não tem ministério quem não quer, quem se recusa a fazer o que o Deus Todo-Poderoso precisa, que é usar as pessoas que Ele resgatou. Você foi resgatado não para cruzar os braços, mas para assumir o ministério. E aqui ele fala, primeiro, ele conta com a misericórdia. Se você quiser gerar vida, você tem que contar com a misericórdia e assumir uma tarefa, assumir o ministério, naquilo que Deus te colocou, no lugar onde você está, com as pessoas que você conhece.
ali está o seu ministério, no seu trabalho. E ele segue: Deus, na sua misericórdia, nos deu esta tarefa, esse ministério, por isso que nunca ficamos desanimados. Não desanimar. Outro ponto que ele nos... Por que desanimar? Porque ele sabe, ninguém mais do que Paulo, sabe o quanto o mundo vai se incomodar com a tua postura de falar do Senhor. E você vai sofrer por Cristo. E lá no final ele fala: sofrimentos leves e momentâneos. Se você pensa que o que você já sofreu é sofrimento, você não tem ideia de qual vai ser o sofrimento daqueles que morrerem sem Cristo. Uma eternidade longe de Deus, uma eternidade de sofrimento. E lá sim vai ter ranger de dentes, vai ter sofrimento verdadeiro. O que a gente passa aqui são leves aflições que estão produzindo lá no céu uma glória imaginável. Não podemos desanimar. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Mais uma vez, transparência. Foi pregado isso no domingo passado. Há 9 anos atrás, quando eu me converti a Deus, estava naquele canto aqui, tinha um pilar, e eu nem, se alguém falasse que um dia eu seria usado para levar a palavra, por quê? Eu tinha muito o que esconder, tinha muito o que me envergonhar, e de lá para cá, Deus vem transformando. Alguns percebem que a transformação foi até física, né? Ocupava mais de 2 lugares, hoje ocupo um, dá para dividir com mais uma pessoa. Teve transformação física, mas teve o mais importante, a transformação espiritual. E no que diz respeito à transformação espiritual, essa mulher pode dizer para vocês, porque o verdadeiro homem e a verdadeira mulher se revelam na hora que as portas se fecham, na hora que fica só ele e a família. Porque fora, nós somos habilidosos em não ser transparentes, em mostrar aquilo que nós não somos. E quando você começa a poder viver como é bom você ser o mesmo no trabalho, o mesmo em casa e o mesmo com os amigos, não ter várias personalidades. Na igreja fala glória a Deus, lá no futebol palavras que não podem ser ditas. Em casa, um outro homem. Deus quer que você seja o mesmo, mas o mesmo íntegro, o mesmo que busque agradá-lo. E nem falsificamos a mensagem de Deus. Isso é muito importante. Falsificar a palavra de Deus. 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3. Pois chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina. Chegará um tempo que a criação de Deus não vai suportar a sã doutrina. E pelo contrário, sentindo comichão nos seus ouvidos, sentindo coceira nos seus ouvidos, vão ajuntar para si mestres, doutores, segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos.
Chegará o tempo. Será que chegará o tempo ou já chegou o tempo? O que a gente tem visto? Uma igreja para cada desejo, uma igreja que prega o que o homem quer, uma igreja que fala o que o homem quer escutar. E onde estão as igrejas que falam o que Deus quer que o homem escute? Se você quer ser rico, poderoso, procura. Tem lá uma igreja que vai falar que quanto mais você der, mais você vai ganhar, deturpando a palavra. Se você pensa que a cura de uma doença de um familiar seu é a solução para a sua vida, tem uma igreja que só vai falar de cura. Se você quer uma igreja permissiva, que não te confronta diante da tua conduta, você vai encontrar uma igreja que você faz o que você quiser e nada acontece. Mas nós queremos que a sã doutrina, a palavra de Deus, seja pregada da forma que Deus quer. Amém? Deus quer que nós sejamos prósperos? Quer sim, mas não é só isso. Deus traz cura? Ele pode curar sim. Pode, eu tenho certeza que Ele pode curar. E pode curar qualquer coisa. Mas as pessoas, Paulo já estava dizendo, vai chegar esse tempo. Nós vivemos esse tempo. E aqui, nesse lugar, eu me identifiquei porque eu escuto de tudo que Deus tem para mim, sem ser maquiado, sem ser deturpado. E mais do que isso, Deus quer que você não seja um eterno dependente da palavra que eu digo, da boca dos outros. Ele quer que você tenha o relacionamento com Ele de uma tal forma que você possa extrair da palavra o que Ele quer da tua vida. Os líderes são importantes, mas a relação de dependência da liderança por comodidade impede que você chegue à estatura de varão perfeito. Acontece qualquer coisa, você não busca a palavra, você liga, ora 6 horas por mim, sempre pedindo, não tem nada errado de pedir uma oração, mas você já conversou com Deus antes? Você tem essa intimidade? Ou você vai sempre depender de alguém para te dizer o que Deus quer para a sua vida? Além de não deturparmos a palavra, pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim, as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Algumas traduções falam que recomendamos-nos. Quando você chega num lugar, uma empresa, normalmente algumas situações você leva uma carta de recomendação. Essa carta de recomendação diz que você é uma pessoa idônea, uma pessoa que tenta abrir, pelo menos inicialmente, as portas para você. Qual que é a carta de apresentação dos filhos de Deus, do cristão? A carta de apresentação é a nossa conduta, a nossa integridade. Ele fala nessa tradução aqui, as pessoas têm boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. As pessoas têm que olhar para mim e para vocês, realmente essa pessoa vive na presença de Deus. Se nós não incomodarmos o mundo, nós não estamos atingindo o que Deus
planejou. Jesus mesmo disse: eu vim como espada. Ele não veio passar a mão na cabeça, ele veio para colocar pais contra filhos e filhos contra pais. Mas como isso? Meu irmão, se você está vivendo um evangelho que fica em cima do muro, se você quer ser aquela pessoa que convive bem, eu não quero ser chato, eu não quero ser que falem que eu sou fanático, eu não quero, é que você não quer ser perseguido, você não quer sofrer, mas importa sofrer por Cristo, importa. Essa semana, o assunto foi uma novela, e foi um final. Glória a Deus que eu não vi o final. Não vou dizer que não vi. Algumas vezes me deparei de frente à TV. Esse assunto, algumas coisas que vão totalmente contra a palavra de Deus. Se você chegar em qualquer roda, você vai ser, se você quiser ser bem aceito, puxa esse assunto. Fala desse assunto. Pessoas que nunca te viram vão continuar a conversa com você. Mas fala de Jesus. Fala de Jesus nessa roda. As pessoas vão falar que você é maluco, fanático. Tem pessoas que você encontra ela está sempre falando de futebol. Futebol, futebol, futebol. E as pessoas não se incomodam. Por que eu não posso falar de Jesus, de Jesus, de Jesus? Por que você não pode falar Jesus, Jesus? Porque existe algo que não se vê. E o algo que não se vê é uma guerra que está sendo travada nos céus. Satanás querendo destruir. Ele não pode tocar a Deus, mas ele quer destruir a criação de Deus. Ele quer nos destruir. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo tem que ser o assunto da sua vida. Peça sabedoria para o Espírito Santo. Ele vai te dar sabedoria para você falar de Jesus Cristo. Você tem que se encher de vida, de amor. Quem fala em amor consegue alcançar. Hoje na hora do almoço, passei na casa dos meus pais e mais uma vez tive a chance de falar da palavra para eles. A Vânia já fala assim: você não desiste? Mas ali, hoje foi diferente. O que eu estou ministrando para vocês, eu fiz um intensivão lá, em 10 minutos de ministrei. E o olhar do meu pai estava diferente. E ali, mais uma vez, eu joguei a semente. Nosso papel, quem produz a transformação é o Senhor. Nosso papel é semear. Mas semear na vida dos pais é algo até um pouco mais fácil, porque o amor que existe. Mas Deus quer que esse amor extrapole os nossos laços familiares. Nós temos que amar aquele que a gente acabou de conhecer, amar aquele que está no trabalho, amar toda a criação dele. Amém? Porque o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo, os que estão mortos espiritualmente, segundo a palavra. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz
que vem da boa notícia a respeito da glória, o qual nos mostra a glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos a Jesus Cristo. Mais do que o falar, o muito falar, nós temos que agir. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês do que é anunciar, do que um amigo que não cansou de falar de Jesus para mim, num determinado momento da vida dele, depois de trabalhar mais de 20 anos para uma empresa, ele estava há 6 meses de se aposentar, muito feliz, frequentando aqui a nossa igreja, e confidenciava, compartilhava os sonhos, queria ter uma terrinha, né? uma chácara, plantar algumas coisinhas lá, curtir a aposentadoria, mas ele ia assumir um grande ministério, ele queria realmente ser um pastor. Mas faltavam 6 anos, depois da aposentadoria, era o sonho dele. 6 meses faltavam, ele foi demitido. A empresa dele mandou do presidente a todos os funcionários. Foram demitidos. E ali, alguém disse para ele: olha, existe uma lei na nossa profissão, que faltando 6 meses, se você conseguir continuar com o vínculo, você vai se aposentar. E eu vou conseguir para você, muitas pessoas falaram para ele, vou conseguir para você um atestado médico. Já tenho até um médico que também gosta de você, e vai dar esse atestado dizendo que você está doente, e você vai se aposentar. Ele ouviu aquilo, e entrou em contato comigo. Nivaldo, aconteceu isso, eu realmente tenho umas dores, e realmente a saúde dele tinha algumas debilidades, e se eu conseguir esse atestado, eu vou me aposentar, a empresa vai me reintegrar, eu me aposento. Naquele momento, a gente vê aí, ele já com seus 50 anos, próximo dos 50 anos, o mercado que nós atuamos é um mercado de pessoas jovens, nós já somos um pouco fora o padrão do que desse mercado quer, e vendo um filho na faculdade de medicina, ele com tantos filhos, adotando mais filhos, trabalhou tanto, né? Mas aí veio no meu coração: Cláudio, nós devemos, Cláudio, isso, mas eu não estava tão convicto não, viu gente? Eu estava balançando, porque às vezes a gente quer se justificar, a gente quer ouvir um evangelho que atenda às nossas necessidades. Nós temos que viver o que nós pregamos. Ele falou: Nivaldo, é isso mesmo que eu tinha no coração, eu vou fazer isso, vou agradecer, não quero. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele foi ridicularizado pela família, agredido pela família, porque onde já se viu, você está pensando só em você, a tua aposentadoria é para toda a família. Os amigos falaram a mesma coisa. Você não está fazendo nada de errado, você trabalhou tantos 20 e poucos anos. O atestado é falso, é uma mentira. Como um cristão pode tomar uma atitude dessa? E mesmo com toda sendo repreendido, sendo ridicularizado, sendo até por vezes menosprezado, as pessoas que ofereceram todo o conluio, todo o golpe, também se sentiram, mas eu ia assinar, e ele desprezou isso, e assim aconteceu. E nós nos reunimos para orar.
célula. E ali, às vezes, a célula era eu e ele, porque muitas pessoas não queriam, acreditavam que aquele homem que estava liderando a célula pudesse estar ali. E ele sempre acreditou em mim, assim como Deus, porque ele nunca deixou de semear na minha vida durante 10 anos. Esse é um homem que eu falava para o meu chefe, 3 em 3 meses, reunião, e vários funcionários, e só eu que ia com ele, porque meu chefe queria judiar de mim. Sabe por quê? O que era judiar de mim? Me colocar com um cara que só falava de Jesus. Obrigado, pai. E eu falava, manda outro no lugar, eu não aguento esse cara. Eu falava coisa pior, viu? Não vou falar o que eu falava. Ele só fala de Jesus, um tal de Jesus. Ele não fala da novela, ele não fala de futebol, ele não fala de... Não tem uma Playboy no carro dele. Ele tem só esse assunto, Jesus, Jesus. E eu fazia pouco, ridicularizava, humilhava, e ele não perdia o amor por mim. 3 meses depois, estava eu lá. Na ida ele ia falando de Jesus, e na volta ele vinha falando de Jesus. Vamos voltar para essa situação. A gente orando ali, eu vi ele orando. Deus, eu preciso de um emprego, de um empreguinho. Eu preciso mais 6 meses, doutor, Senhor. Eu preciso de... O senhor sabe que eu tenho que pagar as contas da minha casa. Meu filho está na faculdade e tal. E naquele momento eu senti algo e falei, Cláudio, pode parar. Pode parar. Peça para Deus o que você exatamente precisa. Peça para Ele, nem mais nem menos. Fala para o seu Pai, que é o Todo-Poderoso, o que você precisa. Nós não podemos. Foi ministrado para a gente, nós não podemos nos colocar como nem a quem, nem a mais. Mas nós temos que nos colocar no que nós somos verdadeiramente. Somos filho do Altíssimo. E se Ele quiser, se nos planos dele estiver, Ele vai realizar. E ele orou. Aí ele orou assim, Deus, eu preciso do emprego igual. Ele não pediu mais. Ele podia ter pedido, né, muito dinheiro. Não, eu preciso de um emprego igual, ganhar o mesmo. Eu preciso do... Gente, passou nem um mês, uma grande corporação dos Estados Unidos resolveu se instalar no Brasil. Eu acho que tudo isso foi por causa desse homem. Muita gente se beneficiou, mas essa corporação escolheu um presidente que estava desempregado e falou para ele, você vai montar uma empresa, e rápido, muito rápido. Foi uma das empresas que mais rapidamente se instalou no segmento farmacêutico no Brasil. Mas como que eu vou montar uma empresa tão rápido? Faça o seguinte, pegue todas as pessoas que saíram com você da outra empresa e traga para essa empresa. E o salário? Dá o mesmo salário. Em um mês, ele estava empregado. Não sei se um mês. Essa cronologia, eu não quero... Em pouco tempo, ele estava empregado, com o mesmo salário até os centavos. Amém? Deus honra. Aí as pessoas falaram, que sorte, né? Que sorte. Não é sorte. É o amor do Pai por um filho que faz a vontade do Pai. Amém? Isso é um exemplo pequeno. Aqui, se nós pararmos para conversar, nós vamos ver exemplos e mais exemplos da fidelidade de Deus. Exemplos e mais exemplos de superação. Exemplos e mais exemplos de pessoas que são honradas quando aos olhos do mundo estão fazendo a coisa errada, mas aos olhos de Deus estão fazendo a coisa certa. Amém? A palavra diz que, porém, nós temos esse tesouro espiritual. Somos como potes de barro,
para ficar claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Paulo diz que, qual que é esse tesouro espiritual? É o conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Cristo. O conhecimento de Cristo foi dado a nós. Só que nós somos como vasos de barro. Naquela época, os vasos de barro eram produtos bem baratos, porque eles eram usados por aquele povo como lamparinas. Eles enchiam de azeite e era algo barato, fácil de quebrar, sem muito valor. E assim somos nós, frente à glória de Deus, frente à mensagem do Evangelho. Nós somos vasos de barro, mas através desses vasos de barro, existe muito poder que vem de Deus. Se o vaso de barro não levar esse conhecimento ao mundo, esse conhecimento fica escondido, e as pessoas continuam sofrendo. O vaso de barro tem que se quebrar. O vaso de barro tem que se deixar quebrar. E agora, neste momento, eu quero compartilhar com vocês o que Paulo separou para aquele povo, que é a chave para a nossa ministração de hoje, que é a chave para o sonho de Deus. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. João 12, 24. Se vocês puderem abrir. Digo-vos verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Amém? Nós somos o grão de trigo. Às vezes caímos na terra, estamos na igreja, mas não morremos. Se verdadeiramente estivéssemos morrendo para os nossos pecados e para os nossos prazeres, em todas as igrejas do mundo, o mundo não estaria do jeito que está. A mensagem da morte é uma mensagem que as pessoas não querem ouvir. Mais uma vez,
As pessoas, às vezes, nós queremos resolver os nossos problemas. E Deus é lícito. Deus se preocupa com os teus problemas. Nós queremos ver a nossa família se entregando toda ela a Deus. Mas existe um processo, existe um caminho, e alguém já seguiu este caminho. Não sou eu, não é você que vai inventar um caminho diferente. Não é nenhuma igreja que vai inventar um caminho diferente. E Paulo poderia inventar um caminho diferente, mas não. Paulo só tinha um assunto. O assunto de Paulo era Jesus Cristo, o nosso Senhor, o único Salvador. Amém? E qual foi o caminho desse que é o nosso exemplo? Ele morreu por nós. Ele morreu por mim. Ele morreu por vocês. Ele morreu pela humanidade. A vida só é gerada hoje. O momento mágico do Espírito Santo vindo e fazendo morada dentro de uma pessoa que é trapo de imundície, só pode existir hoje. Só existe hoje porque alguém morreu para que isso pudesse acontecer. Se um espírito morto para o Espírito de Deus pode ser vivificado, só ocorre porque alguém morreu em meu lugar, alguém morreu no teu lugar. O segredo para se gerar vida está na morte. Enquanto que eu não morrer para os meus pecados, e a gente vai morrendo aos poucos, e mandando embora tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que envergonha. É um processo. Enquanto eu não morrer para pornografia, enquanto eu não morrer para maledicência, enquanto eu não morrer para vaidade, enquanto eu não morrer, de manhã a congregação me ajudou. Eu queria que você também se manifestasse agora. Morrer para quê? O que nós precisamos de morrer? Fala alguma coisa, me ajude. Morrer para quê? Para que nós precisamos morrer? Para a vaidade? Para o orgulho? Egoísmo? Trabalho? Exato. Morrer para o trabalho inútil, morrer para o trabalho, para essa vida apenas. Deus não nos trouxe aqui para ser simplesmente trabalhar e juntar dinheiro. Morrer para quê mais? Para ambição? Para inveja? Para mentira? Enquanto, e hoje aqui vai ser gerado vida, mas também nós vamos gerar a morte de todos esses males da nossa vida, de todos esses pecados. Nós vamos clamar ao Espírito Santo para que cada um aqui possa morrer para aquilo que impede que você possa ver na sua vida a luz do Senhor, a vida do Senhor crescendo. Às vezes você não consegue gerar fruto porque você ainda não morreu. Às vezes você morreu para algumas áreas, mas não morreu para outras. Eu vou seguir com mais um texto para que você entenda um pouco melhor isso. Marcos 8. Essa passagem também se encontra no Evangelho de Mateus 16, mas eu escolhi Marcos 8. Vamos lá para Marcos 8. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Marcos 8, espera aí que tem, eu pulei aqui que tem que achar aqui, não é só Marcos 8, espera aí.
Marcos 8, acho que é 31. Marcos 8, 31. Então ele começou a ensinar, Jesus, ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito, a respeito da morte dele. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, arreda-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Amém? Diga para o seu colega, que está do seu lado, seu irmão: eu não sou melhor que Pedro. Eu não sou melhor que Pedro. Pedro, naquele momento, numa área da sua vida, ainda dava espaço para Satanás. Nós temos que entender que existem áreas da nossa vida que não estão sob o senhorio de Deus. E ali Jesus o repreendeu. A mensagem da morte, desde o começo, incomodou a igreja. Pedro representa a igreja. O próprio Jesus falou: sobre ti edificarei a minha igreja. A igreja, desde o começo, se constrangiu, se incomodou com a mensagem da morte. O homem, mas entenda, quem criou a morte é o mesmo que criou a vida. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como alguém tão bom, que tem uma misericórdia que dura para sempre, cria a vida, que é bom, e a morte, que é ruim? A morte é o grande termômetro da nossa fé. Enquanto eu quiser não morrer para as minhas fraquezas, para os meus pecados, eu não vou ver vidas sendo geradas através da minha vida. Meu irmão, minha irmã, não queira. Eu vou dividir com vocês algo que Deus tratou na minha vida. Eu não podia ver um tijolinho que eu subia. Na rodinha, eu queria, não deixava ninguém falar. O dia que eu sentei aqui, Deus falou para mim: você vai ficar quietinho. Você vai ficar quietinho. Se um dia eu quiser te usar, eu vou te chamar. E Deus baixou a minha bola. Se você tem no teu coração o desejo de reconhecimento profissional, eu sei que muitas das coisas que nós temos, a gente quer mostrar para alguém, a gente quer mostrar para o mundo. Mas se você tiver que mostrar algo, mostre a Jesus Cristo. Mostre a Jesus Cristo, que Ele vá à frente, que Ele brilhe mais que você, que através do teu trabalho, através dos teus comentários, Jesus esteja em destaque. Acalma o teu coração. Se você fizer isso, Ele vai colocar no coração das pessoas para falar de você. E fuja. Você entenda que o elogio
As pessoas querem ser elogiadas, serem reconhecidas. O inimigo usa isso contra você. Deixe toda a glória para o Senhor. Eu já no meu mundo, no meu trabalho secular, eu vivi 40 anos longe do Senhor. Era reconhecido profissionalmente, ganhava prêmios, ganhava troféus. Mas na minha conversão, eu me arrependi de muitos deles. Me envergonhei, pedi perdão, joguei fora. E pensei, agora sou cristão, não posso mais mentir, porque não conseguia conceber um vendedor que não contasse uma mentirinha. Porque eu aumento, mas não invento. Mas como será que é ter sucesso sendo verdadeiro? Será que é possível? É possível. Hoje eu faço o meu melhor. Há um tempo atrás a empresa premiou 5. E eu fui o 5º. E o 6º ficou, se ele tivesse dado um espirro ele me passava. Mas Deus falou, vou te colocar aí para te mostrar que eu posso te honrar. Mas continua fazendo o que me agrada. Continua a falar de mim. Fica de lado. Mesmo quando quiserem dar destaque a você, mostre que você faz o seu melhor, mas você conta com algo a mais. Eu cuido das tuas coisas. O Senhor se preocupa com as tuas coisas. O Senhor se preocupa com as suas dores. O Senhor está preocupado. Ele quer saber, Ele quer resolver, Ele quer te ajudar. Ele não está indiferente. Acalma o teu coração. Acalma o teu coração. Meus amados, essa noite, Deus quer que você creia que a vida está sendo gerada nesse momento, nos céus, e vai chegar aqui para a sua vida, mas Ele quer que você morra. Você não tenha medo de morrer para as tuas vaidades, para as nossas podridões. Eu queria desafiar a congregação, aquele que sentiu que essa mensagem veio do trono de Deus para a tua vida, para vir aqui à frente. Vem aqui à frente. Vamos clamar ao nosso Pai, para que nessa noite, exista a morte, mas também exista a vida de Deus sendo gerada em cada vida aqui.